Aí na sua cidade, tá fazendo muito calor? Aqui eu confesso para vocês que tá, principalmente hoje. E durante os dias mais quentes, é importante a gente ter uma alimentação mais leve e saudável para manter a hidratação e compensar o metabolismo mais lento. É isso mesmo. E para falar sobre esse assunto e ainda dar dicas de como evitar a intoxicação alimentar nessa época do ano, eu recebo a nutricionista Marilu Ferrari. Mari, seja sempre muito bem-vinda, sua linda! Tudo bom, Letícia? Tudo bem? Tudo bem? Olha, eu tô adorando essa bancada, já tá carnavalesca no nosso... Mas é um carnaval que não é carnaval. Mas a gente aproveita o clima por aqui, bem colorido, sim, não é, Mari? Delícia com esse calor que tá fazendo. Exatamente, para começar, isso que eu queria te perguntar. Eu acho que o passo número 1 para esse calor é que a gente precisa se hidratar, é isso? Ai, muito, né? Tá muito quente, pelo menos esses dias que vieram aqui, essa semana fez um calor assim bem excessivo. E a gente tem muita perda de líquido, né? Por suor, urina, nas fezes mesmo, nós temos perda de líquidos diários e a gente não produz líquido. Então é fundamental que a gente faça a reposição. Perfeito. E daí a gente já tá aqui, olha, gente, com uma mesa toda preparada para vocês. Vamos começar pela nossa mesa e daí ao longo da nossa conversa a gente vai contando pro pessoal quais são os cuidados que eles precisam tomar? Sim, vamos lá. E aí, já que a gente precisa de líquido, eu tô vendo aqui um copo com água de coco, é isso? Isso, água de coco, espetacular, natural. E além de repor o líquido em si, ela repõe eletrólitos. Nossa, porque a gente, por exemplo, no suor, a gente não perde só líquido, né? Sais minerais vão embora também. Então, a água de coco tem uma reposição espetacular. Perfeito. Então, isso é legal de consumir. As frutas também me entregam também muitos sais minerais junto. Então, é assim, não é só a questão do líquido, né? São os nutrientes também que a gente acaba perdendo com a desidratação. Perfeito. A gente tem também a melancia, que a melancia é uma água saborizada, né? Não? Melão, melancia, né? Então toda essa família aí é muito boa. E assim, é uma fruta de época, que tá uma delícia nessa época do ano, tá um preço legal. Então vale bem a pena investir nas frutas. Seja feliz com as suas frutas. Isso. E Marilu, me conta uma coisa, a gente até falou sobre intoxicação alimentar. Agora no verão parece que acontece mais ainda, a gente conhece mais pessoas ainda que acabam se intoxicando. Por que que isso acontece? Quais são os alimentos que a gente pode e não pode nessa época para tentar evitar tudo Então, isso? primeira coisa, né, em dias muito quentes, a gente nem tem muita fome, porque fica até um pouquinho enjoado, né? A digestão realmente fica mais dificultada, então sempre alimentos leves, evitar alimento muito pesado, muito condimentado. Então a gente colocou aqui um macarrão de abobrinha que eu adoro fazer. É uma delícia. Uma delícia. Fazer uma carne branca. Então, aquelas carnes mais gordurosas, mais pesadas, vai ser bem difícil de digerir isso. Deixa pra depois. Saladinha de quinoa também, que tem bastante fibra, pepino. Então, assim, é bem refrescante. Então, sempre procurar os alimentos mais leves para essa época tão quente. Perfeito. Né? E qual é o problema do verão? A proliferação de bactérias, aquelas bactérias que nos causam problemas de saúde, a temperatura perfeita para ela se desenvolver é 32 graus. Nossa, e tá fazendo muito mais hoje em dia. Hoje estava 37 no meu carro. Mas assim, é essa faixa de temperatura que é muito fácil dela se desenvolver. Só. Então, às vezes o alimento fica exposto, né? Então ficou muito tempo fora de temperatura, ali naquela bancada, exposto. Ai, meu Deus, para você ter uma contaminação alimentar é muito fácil. Então tem que tomar cuidado. Sempre deixar dentro de geladeira, só tirar realmente na hora que for consumir, evitar muita manipulação. E se o alimento for mais pesado, ainda vai ter a dificuldade de digestão. Perfeito. Né? Então, alguns cuidados têm que ser tomados Segurar a mesmo. emoção de comidas muito gordurosas nessa fase. Por exemplo, você quer comer um macarrão? Prefira esse macarrão de abobrinha, não é? Mais Vai fazer leve. aquele com creme de leite, ainda mais se ele for ficar exposto em temperatura ambiente, que a nossa temperatura ambiente é a temperatura... Não dá, né? Molho Perfeito branco, pra por eles. exemplo, é um molho que a gente deve evitar nessa Então, época do porque aí ano? vem leite, vem creme de leite e água, né? Porque o que a bactéria precisa? Alimento, tempo e temperatura. Se eu entregar os três... Aí não ela vai dar certo. Ela vai ficar feliz e você de casa vai ficar triste. Exatamente. Não, Alguém não. vai ficar triste. Que seja a bactéria e não você, né? Exatamente. Não. E aí tem o pãozinho também, que tá tudo bem. Uma torta de legumes, assim, o que der pra gente comer frio, né? Então faz uma tortinha de legumes, de atum,
que é uma coisa que não precisa comer quente. Perfeito. E para um dia tão quente como tá hoje, até cai melhor mesmo. E aí, às vezes, por exemplo, hoje está um dia muito quente aqui em Aparecida. Mesmo a gente se hidratando bastante, acontece da pessoa acabar ficando desidratada. Quais que são os sintomas dessa desidratação? Então, vários, né? Aquele cansaço extremo, dor de cabeça, irritabilidade. Às vezes teu corpo, assim, você ainda não teve sede, porém você já está tendo esses sintomas. E isso tem muito a ver com a desidratação. Então, eu sempre falo, andar com uma garrafinha do lado de água mesmo, para ir repondo, porque o que a gente perde de suor num dia desse é muito excessivo, entendeu? Né? Você faça um esporte, então, Daí pior já ainda. era. E aí tem uma quantidade de água que a gente deve tomar, a gente sempre sabe que existe, mas a gente nunca cumpre. Qual é essa quantidade? Como é que a gente descobre qual a quantidade necessária de água que a gente tem que tomar, principalmente no verão? No verão, né? Então, assim, a gente tem aquela média de 2 litros de líquidos dias. Isso líquido não precisa ser necessariamente só água. Perfeito. Eu posso ter isso também nas frutas, uma água de coco, mais 2 litros dia. Agora, a conta mais precisa seria pegar o peso da pessoa e fazer vezes 35 ml. Tá. Tá, então vou colocar aqui um exemplo. Uma pessoa de 60 quilos precisaria mais ou menos de 2 litros e 100. Tá. De 70 quilos já precisaria de 2.400. Então isso acaba variando bastante, de acordo com o peso corporal. Tá? Perfeito. E isso em situações normais. Eu não estou nem falando de um esporte, onde tem um suor excessivo. Multiplica Nossa, isso. aí vem muito mais. Mas aí vem a necessidade também, o corpo já avisa, né? É, preciso de água, você tá fraco. Hidrata. Você fica lá com o coração. Exatamente. Então é isso. Preferir as frutas, a gente tá vendo ali cenoura, tomate. Sim, a legumes. cor laranja, assim, tem alguma... Isso é mais pelo especificação, beta-caroteno, não? porque esse sol aqui até que é bacana para a pele, né? Porque isso também dá uma proteção. Mas assim, numa forma geral, as frutas, legumes são espetaculares. Tá. Porque é refrescante, vai te repor sais minerais e tem uma digestão mais leve. Evitar Perfeito. alimento pesado, vai. Uma maionese. Não é a hora de comer maionese. É, maionese, é verdade. Maionese, Faz molho favor. branco, carne. Faz uma saladinha mais leve, com uma Então, carne branca, né? Vamos substituir, mas até porque foi aquilo que a gente estava falando no começo, né? Às vezes no verão a gente nem sente aquela fome, Nem por exemplo, tem. no inverno você tem vontade de comer o tempo Exatamente. Escute o corpo. Porque Uhum. no inverno eu quero chocolate quente, eu quero uma sopa cremosa. É. Agora no verão eu até arrepio de pensar nisso. todo. É isso Porque mesmo. o corpo não está precisando desse tipo de alimento. Então pronto. Então- Prefira as frutas, cuide do seu corpo que você vai ser feliz. Mas olha, além das dicas, Marilu tem receitinha pra gente. Ai, vamos lá, Vamos pra vamos lá. bancada e olha que coisa mais linda, adorei. Primeiro a gente vai começar pelo ceviche. Ah, então, sou suspeita com essa receita. Porque o ceviche é quando aquele dia que eu tô super atarefada, não deu tempo de fazer nada. É o ceviche que É o você faz. ceviche, é o ceviche. Todo mundo lá em casa vai jantar o que hoje? Ceviche. Mas o bom é que é uma receita nutritiva e também leve, não é? Super, pro Fresca. verão. É que assim, as pessoas, né, pra comer o ceviche tem que gostar de um peixinho cru. Se bem que ele vai ter um certo cozimento no limão, mas acaba sendo um peixe cru. Pra quem gosta, é espetacular. Perfeito. O único cuidado, peixe, assim, eu nunca fiz com congelado, mas já vi que tem como fazer com congelado. Tá. Então, descongelar ele e usar. Peixe fresco de boa procedência. Tá. Porque, né, é um alimento que não vai passar pela cocção mesmo. Exatamente. Então, não mata as bactérias. Então é melhor tomar cuidado. Onde Garantir comprar, isso, né? isso. Perfeito. Sempre compre em um local bacana. Então vamos lá, para o nosso ceviche, nós vamos precisar de 200 gramas de tilápia em cubinhos. Isso. Eu pus a tilápia, mas pode ser salmão, pode ser atum, pode ser qualquer outro peixe branco, tá bom? 2 limões espremidos. Isso. Então, ó, o suquinho de limão, ele acaba dando já uma cozidinha, tá? Então daí já coloca o peixinho e o limão E o para limão. já... Isso, e já começa esse processo. Perfeito. Uma cebola roxa em rodelas finas. Isso, ó, cortar em rodelinha, quanto mais fininho, mais gostoso fica. E cebola roxa também dá um saborzinho a Ai, mais, adoro. não dá não? Se achar que ela tá muito ardidinha, pode colocar ela de molho um pouquinho no gelo. Água com Perfeito. gelo. E aí Uns 10 tira um pouco da minutinhos. acidez. Aí ela tira aquele ardido. Ah, maravilhoso. Tá? Tá. Nível por tudo. E aí pimenta dedo de moça, Isso também um pouquinho. para dar o gostinho. Aí vai de acordo com o que a E ó, pessoa tá gosta. super fácil, é só você ir colocando. Gente, é muito fácil. Isso aqui eu faço tô direto. adorando. Uma colher de sopa de molho de soja. Aqui.
Coloca tudo no seu bolzinho. Sal a gosto e cheiro verde. Então, sal nem precisa muito, porque o molhinho de soja já é salgadinho, tá? Tá. Então, vou pôr só um pouquinho. Molhinho de soja. Agora eu falei molhinho de sal, tô tentando lembrar. Molhinho de soja. E o cheiro verde. O cheirinho verde. E tá pronto? Tá pronto. É assim? Por isso que eu falei que isso aqui é janta na minha casa direto. Maravilhoso. Porque não tem muito segredo. Mexeu. Só mexer, acabou. E aí depois dá pra deixar na geladeira um tempinho pra esse limão... Então dá, de 20 a 30 minutinhos é bacana. Perfeito. Tá? Agora de um dia pro outro eu já não deixo. Tá. Tá? Então a regra é, fez o ceviche... Esse aqui. Obrigada. Fez o ceviche, bora comer. Tá? E ser feliz. Isso. Uma Mas é muito receita fácil. leve. Exatamente, Muito pra você fácil. de casa. Ó, dá até pra você fazer no seu jantar de hoje, hein? Não tem nem desculpa, né, Marilu? Não, esse é Olha muito só, facinho vocês viram, mesmo. Foi muito fácil. E agora, na nossa segunda receita... eu já adorei. Vou colocar aqui. Nós vamos ter sorvete de amora dentro do limão siciliano. Marilu, arrasando. Esse é bacana. Que receita é Esse essa, pra Bê? criançada também é muito bacana, é Super muito legal. divertido, né? E fica tão lindo. Olha ali, gente, tá ali na frente pra vocês verem, ó. Pro nosso sorvetinho, nós vamos precisar de 2 limões sicilianos grandes. Isso, aí o que a gente fez? Eu já aproveitei a casquinha pra colocar. Pra servir de potinho. E aí eu tirei a polpa e peguei o limão Perfeito. dessa polpa, tá? Tá. Aí eu ponho aqui na panela. 100 gramas de amoras frescas ou congeladas. Isso, também pode ser frutos vermelhos. Tá. Que às vezes a pessoa não acha a amora em si, mas acha frutas vermelhas congeladas no mercado. Então E pode ser também. resolvido. 100 gramas de açúcar. E 1 colher de sopa de manteiga. Então, mas ela vai um pouquinho depois. Ah, então que a segura a gente emoção faz? na manteiga. Isso aqui, mais ou menos, conta uns 15 minutinhos. Tá. Tá em fogo, assim, ó, mexendo, mexendo, mexendo. Então a gente vai mexer isso aqui bastante e isso aqui vai começar a derreter. A amora começa a derreter junto com o açúcar. Tá. Vai fazer como se fosse uma geleinha, tá? A gente vai ficar uns 15 minutinhos aqui no fogo, Mexendo. tá? A gente já tem aqui um pronto, porque para Mágica, facilitar a né? vida, vai ficar Vamos mais ou ver o menos pronto. essa consistência. De geleia mesmo. De uma geleinha, tá vendo? Ótimo. Ó, só pus isso, 15 minutinhos, forma essa geleinha aqui. Perfeito. E aí o que a gente faz? Pega o limão. Na verdade, ela depois que esfriar que eu coloco a manteiga, Tá. Então não vou pôr a manteiga agora. Esfriou, aí a gente acrescenta a manteiga. Perfeito. Aqui já tá com a manteiguinha. Já tá pronto. E aí, Gente, que lindo. E fica tão lindo. Eu tô apaixonada por essa nossa, receita. é muito facinho, O limão gente. siciliano virou o potinho do seu sorvete. Nem suja a louça. Olha que beleza, gente. Não precisa nem lavar a louça. Faz pra todo mundo e fala, hoje tem sobremesa fácil em casa, por leve, favor. pra esse calor. Olha, eu vou até experimentar. Esse aqui Tá me fica dando uma água na delícia. boca. Eu vou pegar uma colher aqui. Pode, Fezoca, vou pegar. Invadindo a cozinha. Pega aquele ali que tá prontinho, ó. Que ele já Aqui. ficou na geladeira. Que o que é legal? Deixar esse aqui no freezer um pouquinho pra ele Obrigada, Fê. ficar mais durinho. Tá. Tá? Porque esse que a gente fez agora não... Pra virar o seu sorvetinho mesmo. Exatamente. Aí ele fica essa consistência. Gente, olha que coisa linda. Olha Tudo, isso. gente, natural, criançada vai amar. E leve, não é não? Olha essa consistência. Nossa, Marilu. Água na Esse é boca bom. real. Nossa, que delícia. Né? Nossa, comer um ceviche com uma saladinha de folhas e de sobremesa esse aqui, Nossa, que delícia. Super refrescante. É. Malu, arrasou. Seja sempre muito bem-vinda aqui à nossa Obrigada, casa. Você é obrigada. maravilhosa. Dá dicas ainda, ensina receita, gente. A Malu é Mara. Conta pra gente onde as pessoas podem te encontrar na rede social. tem o Instagram, que é @mariluferrari, Perfeito. e na Clínica Bonaldi. Arrasou. Marilu, eu falei Malu aqui, Marilu. Mas tudo bem, tudo A bem. gente já conversa com ela. Já gravei 1000 vezes com a Marilu e falei agora, Manu. Tá tudo certo. Um beijo, volte Obrigada, sempre. Você gente. é demais, Bom viu? feriado.